Um pedido de vista coletivo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou a votação do recurso para suspender a ação contra o deputado federal Alexandre Ramagem no Supremo Tribunal Federal. O deputado Alfredo Gaspar entregou ao colegiado nesta quarta-feira um parecer em que defende a suspensão integral da ação do chamado golpe de Estado contra o deputado Ramagem até o final do mandato. O parlamentar se tornou réu por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes no final do mandato. Ele é membro do chamado núcleo crucial do golpe, ao lado do ex-presidente e também réu Jair Bolsonaro. Ele é o único parlamentar denunciado pela Procuradoria-Geral da República até o momento. A Constituição permite que a Câmara e o Senado suspendam as ações penais contra os seus parlamentares por crimes cometidos após a diplomação. A posição defendida por Alfredo Gaspar ignora a posição da primeira turma do STF, que considera possível analisar apenas parte do processo contra a Ramagem. O relatório não só ignora esta posição do STF, como também abre margem até para beneficiar outros 4 réus do mesmo grupo, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. João Belutti, avizinha-se aqui mais um confronto entre o Supremo Tribunal Federal, com uma atuação política, e a Câmara dos Deputados querendo assumir uma posição jurídica. Será que não devia inverter os papéis? Pois é, Capês, e você vê que o Congresso está dando um grito pela sua própria independência, porque o Congresso, ele é o poder principal, os parlamentares são eleitos pela população para representá-la e deve fazer esse contrapeso aos outros poderes, que hoje é completamente inexistente. Você tem o Poder Judiciário acima, bastante mesmo acima dos demais. Agora, no caso do Ramagem, espero que o PL e os próprios parlamentares encampem essa luta para si e interrompam essa suspensão do mandato ou o afastamento dele do mandato. Ele deve ficar lá. Vamos lembrar que todo o questionamento a respeito do tal do golpe de Estado, com a presença de vendedor de algodão doce, é bastante questionável por dezenas, centenas, quiçá milhares de juristas. Então, é de bom tom que o Congresso chame para si e segure. Agora, vamos lembrar que a gente está falando de um Congresso com uma presidência bastante volátil, hora está de um lado, hora está do outro, comissões, tudo é muito dinâmico nessa nossa política, Capês. E vamos lembrar também o Ramagem, ele tem o histórico de ter sido, ele assumiu uma superintendência da Polícia Federal, o que foi vetado pelo Poder Judiciário, sendo que era uma prerrogativa do próprio presidente Bolsonaro quando o indicou, que seria normal, né? Depois, tanto que o Lula entrou e indicou os superintendentes que assim entendiam. Então, foi uma interferência do judiciário cada vez maior, desde a nomeação dele, que foi impedida para a superintendência, e foi seguindo. Agora, me parece que ele é um dos alvos mais caros assim, para o establishment, o Ramagem, o Cabeça. Ô Leandro, o Rodolfo Maris, queria te ouvir. Só para o nosso telespectador acompanhar, porque fica esse negócio, quem tem razão, não é possível, todo mundo diverge sobre tudo, né? O artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele diz o seguinte: recebida a denúncia, quer dizer, o Procurador-Geral oferece a denúncia, o Supremo cita a outra parte, notifica, ela apresenta a defesa, aí o Supremo decide se recebe ou não. Recebida a denúncia contra o deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá sustar o andamento da ação até o fim do mandato. Então, a Constituição diz que é crime ocorrido após a diplomação. Será que vale a pena entrar nessa briga aí? Vale a pena, Capês, vale a pena, porque você acabou de ler um artigo que contrapõe o que a oposição quer. Não tem cabimento nisso. Aqui eu pego carona no que disse o Belutti. Não tem cabimento que o PL e toda a sua cúpula incorpore de um modo significativo para que ele permaneça no cargo. Uma vez que esse suposto crime, né, essa suposta tentativa de golpe que estão tentando imputar não só a ele, mas a outros que já foram citados, é um absurdo. E ele, depois da diplomação ser citado, vai contrapor o que o artigo acaba de falar. É uma novela e nós
estamos aqui boquiabertos, porque, na verdade, nós estamos vendo um STF tentando agir de forma talvez irregular ou talvez exacerbada diante daquilo que não é suas prerrogativas. Cabe agora esperar o que vai acontecer nos próximos dias e que o PL permaneça com força para que o Ramagem permaneça no seu cargo. Leandro Ferreira, o que você acha? Isso aí é coisa de arapongagem, de brincar de detetive, comprar software. Esses caras tinham que estar, de fato, respondendo aí. Eu não sou jurista para saber se ele responde agora, depois, em que condição, para qual tribunal. Mas esses caras estão brincando de polícia e ladrão, enquanto o país precisa de outra coisa. O país precisa de responsabilidade, o país precisa de projeto nacional, o Brasil precisa ser desenvolvido, o Brasil precisa superar as desigualdades. E esses caras aí fazendo essas derrapagens com a estrutura do Estado, especialmente esse cidadão aí que era diretor-geral da ABIN, né? E que deixou lá, inclusive, uma coisa que deveria ter sido resolvida no governo Lula, não foi, né? Que é a história da espionagem sobre o Paraguai, né? Então, a culpa é dele, dessa? Da ABIN, né? Foi responsabilidade da ABIN. Então, a ABIN, como tantas outras agências que se dedicam e dedicam orçamento para essas coisas, é um verdadeiro entulho da ditadura com o qual a gente já deveria ter lidado e varrido para longe faz tempo. Agora, você sabe onde vai dar a confusão? Onde, Capês? A Constituição diz que são crimes ocorridos após a diplomação. Sim. Os deputados federais são diplomados no dia 19 de dezembro, se foram. E 8 de janeiro ocorreu após a diplomação. Então, o crime do qual ele teria participado em tese ocorreu no dia 8 de janeiro. Daí, a Câmara dos Deputados tem condições de travar um diálogo. Não sei se eles têm capacidade jurídica para sustentar uma discussão dessa. Eu acho que não.